Bom, bem-vindo. Nós somos alunos do curso de Engenharia Mecânica da PUC Minas e, como objetivo da matéria de Introdução à Engenharia, ministrada pela coordenadora Roseli Campos, foi solicitado que nós construíssemos um carro autônomo baseado nos conceitos de engenharia, robótica e construção. Para introduzir aqui o conceito de robótica, nós fizemos um simples esquema aqui, onde os sensores aqui, no caso do carrinho, ele é comparado aos nossos sensores, que são olhos, ouvidos, e assim essas informações obtidas são enviadas para o nosso cérebro, que aqui no caso do carrinho é o Arduino. Nele acontece o processamento de informações, aonde vai ser reenviadas para os atuadores, porque uma informação desses aqui não seria suficiente para uma coordenação perfeita dos nossos atuadores. É isso. Bom, aqui nós vamos tratar um pouquinho da montagem do nosso projeto. Nós optamos por algumas coisas não muito convencionais, comparando aos outros grupos, que foi motor na posição vertical, onde eles foram soldados aqui, ó, embaixo, a fim de aumentar o torque e a velocidade no eixo final. E como nós só tínhamos um eixo para as duas rodas, elas iam ter velocidades iguais até na questão de curvas. Dessa forma, se tornou essencial o uso de um diferencial no projeto. Esse diferencial ele é responsável por colocar as rodas em velocidades diferentes durante uma curva ou mesmo numa pequena variação de direção. Já que nós não temos direção nas rodas, nós optamos por colocar um servomotor para realizar as curvas, e outro grande diferencial do nosso projeto foi o Arduino na posição vertical, já que nós não tínhamos tanto espaço no nosso chassi. O nosso projeto tinha como principal objetivo ser apresentar na mostra do IPUC, durante uma competição entre outros grupos, e o veículo que fizesse no menor tempo é o vencedor da corrida. Para esse projeto, nós tínhamos que ter um gasto final de até R$250. E é isso. Boa tarde. Vou explicar um pouco o funcionamento do sensor ultrassônico HCSE04. É o mesmo que a gente usou para fazer o nosso carrinho da projeto de iniciação de programação. O sensor ultrassônico ele funciona da seguinte maneira. Temos dois emissores, tem um emissor e um receptor de informação. O sensor trigger, que ele emite ondas. Essas ondas resvalam no objeto aleatório e elas retornam para um sensor eco, e fazendo as medidas para saber a distância que o sensor está localizado no objeto. O sensor vem com 4 pinos, um VCC, um eco, um trigger e um GND. Bom, agora a gente vai falar da ponte H. A ponte H se trata de um circuito capaz de alternar a direção da corrente que passa pela carga. E dessa forma a gente utilizou esse componente no nosso carrinho para permitir que a gente pudesse mudar a direção com que gira o motor e assim permitir os movimentos contrários da roda. Aqui a gente tem um desenho simples que a gente fez da ponte H, e aqui exatamente onde a gente colocou ela no nosso carrinho. O funcionamento da ponte H
funciona da seguinte maneira. São 4 interruptores que, determinando se eles estão abertos ou fechados, vai determinar em que direção o motor vai girar, em que direção vai estar a corrente e em que direção o motor vai girar. Quando o interruptor S1 e S4 estão abertos e o S2 e S3 estão fechados, ele gira em uma direção. Quando é o contrário, o S1 e o S4 fechados e o S2 e o S3 abertos, ele vai girar na direção oposta. E a gente precisa também que em um determinado momento o motor pare. E para isso, o S1 e o S3 estarão abertos. Então, dessa forma, o motor não vai funcionar e vai parar de girar. Bom, gente, eu vou falar um pouco agora sobre a programação que a gente usou para colocar no nosso carrinho e eu vou estar explicando um pouco sobre ela. Bom, aqui a gente começa com a introdução da biblioteca do servo, a gente define a porta do servo como porta 10 e mais um pouco sobre a biblioteca do servo, a gente define ele como S. Para ficar mais fácil, mais para baixo eu vou estar explicando. Aqui a gente define as entradas Trigger Pin e Echo Pin dos sensores ultrassônicos, no caso nosso carrinho está usando 2, na porta 13, 12, 9 e 8. Aqui a gente usou os motores de tração. A gente colocou nos motores de tração Const Int, porque ele vai ser uma inteira, só que ela vai ser constante, ela nunca vai mudar, então a gente usou esse Const Int. Definimos as portas. Aí vamos começar aqui no Void Setup. Tá, beleza. Primeiro aqui no Void Setup a gente colocou o Serial Begin, que é a frequência que o Arduino processa e manda as coisas, a gente colocou ela de 9600. Aqui está primeiro, a gente definiu as entradas de tudo separado. Primeiro ultrassom, Echo Pin Input, Trigger Pin Output, de entrada e saída, que manda e recebe informação como foi explicado pelo Chico. No ultrassom 2, aqui no motor de tração, a gente definiu todas as portas como de saída, porque é um motor de tração. Agora vamos à programação em si. No Void Loop, aqui, depois de definir tudo que é a porta de entrada e saída, a gente começa. A gente usou um float tempo, porque o float tempo ele é mais volátil do que o int. Ele não declara só inteira, tipo 1, 2, ele declara 1,1, 1,2, 1,3, 1,0, tanto ele é mais variável. Então a gente usou o float para o tempo do ultrassom 1, ultrassom 2 e para a distância do ultrassom 1 e do ultrassom 2. Aqui não sei se está dando para reparar, mas aqui na distância a gente colocou o S maiúsculo e nesse daqui o T maiúsculo, para diferenciar. Bom, no ultrassom 1, aqui... Aqui no ultrassom 1 a gente coloca o digital write do Trigger Pin Low para ele ligar e para ele estar desligado durante 2 microsegundos e depois a gente liga o Trigger Pin, que ele vai mandar informação, ele vai receber a informação e depois no tempo que vai ser o tempo do ultrassom 1, ele vai ler essa informação que ele recebeu, no caso ele liga. Essa distância, a distância no caso do 1, vai ser o tempo dele, dividido por 2, dividido pela velocidade do som. Esse 29,1 é a velocidade do som em microsegundos por centímetros. A gente colocou ela. Aí, no caso, a gente usava um monitor serial só para ele mostrar para a gente qual sensor para saber se ele estava funcionando. E ele falava a distância em centímetros de cada um, entendeu? No caso do ultrassom 1. No ultrassom 2, a gente fez a mesma coisa, o Trigger Pin desligado por 2 microsegundos, depois a gente liga ele durante 10 microsegundos para ele mandar e receber a informação, o tempo. Depois, esse tempo que foi gasto pelo Echo Pin ler as informações todas, a gente joga no dish, a mesma coisa. A distância dele ler esse contato com o objeto, a gente divide o tempo por 2 pela velocidade do som e ele fala pra gente no monitor serial da mesma forma. Aqui embaixo começa mais sobre o motor de tração. Aqui são as entradas, porque o motor de tração ele tem 2 pinos, uma de saída e um de... A gente desliga um e liga o outro para o motor, no caso, girar para uma direção só. Como foi explicado, nossos motores estão soldados, então ele precisava só manter ligado até então. Embaixo aqui a gente usou o S-Attack servo para definir
o que a gente vai mexer agora, no caso, com o servo e o S-Right. O servo ele funciona por angulação, ele vai de 0 a 180 graus. No caso, 90 graus, a gente conseguia manter ele reto. No caso, os motores ligados, ele ia para frente. Aí aqui para baixo começa a parte de curvas. Bom, para começar, a gente colocou assim, que quando o dist, no caso que é a distância do primeiro o sensor ultrassônico, no caso aqui no carrinho, sei lá, o dist, esse aqui o primeiro, no caso da distância desse sensor ultrassônico somada com a desse sensor ultrassônico fosse menor que 15 centímetros, significa que alguma coisa já estava muito perto, os dois somados, então significa que ele ou ele já estava colidindo, ou ele já estava próximo de colidir, não teria feito a curva ainda. Então a gente colocou para o motor, para quando isso acontecesse, o motor desse uma ré na posição 90 durante 1 segundo, só para ele dar uma ré e conseguir continuar. Embaixo, a gente fez a mesma coisa, mas com uma diferença, porque no de baixo a gente colocou separado para cada um e outro. Então, por que acontece? Se às vezes, como o nosso carrinho só tem 2 sensores ultrassônicos, às vezes ele ia colidir e o somatório não dava 15 e só dessa parede dava menor. Então ele já estava colidindo e ficava batendo. Então a gente colocou que quando a distância de um for menor que 4 ou a do outro for menor que 4 também, ele também ia dar ré com o servo motor na posição 90 graus. Durante 1 segundo também, só para dar tempo dele corrigir o percurso. Aqui embaixo, agora a gente vem às curvas. As curvas a gente dividiu ele da seguinte forma. Pra gente, a verdade, a programação da ré que a gente colocou nele, a ideia dela era que ela fosse bem pouco usada, só se não desse muito errado, na verdade. Porque a nossa programação de curvas, ela funciona da seguinte forma. Bom, vamos lá. Quando um sensor ultrassônico, no caso, sei lá, esse aqui, o sensor ultrassônico 1, tiver numa distância menor que 35 centímetros, o servo vai para a posição 65. Ou no outro, quando tiver 35, o servo vai para 115. Por quê? Porque se tivesse uma barreira a uma distância assim, menor que 35 centímetros, ele ia fazer uma angulação maior. E conforme ia diminuindo, quando essa mesma distância, que era menor que 35, chegar a menor que 20 graus, ele vai para menor que 20 centímetros, ele vai para 40 graus. No caso, ele vai cada vez diminuindo. E mais para frente, no caso dos dois lados, quando aqui for 35, ele vai para 65, aqui quando for 35, vai para 115. Do outro lado, quando for 20, ele vai para 40 graus, quando for 20, ele vai para 140 graus. Embaixo, a gente tem a mesma coisa, quando for 10 ele vai para 30 e quando for 10 no outro ele vai para 150. Dessa forma ele trabalhava com 3 posições. Quando estava uma distância muito grande, ele já começava com uma angulação pequena. E conforme ia chegando, ele ia fazendo a curva